Boa tarde, gente. Tudo bem? Tarde. Bom, semana passada a gente estava vendo a questão do sistema aqui com o Monreio. Eu peguei aqui do motor ISB, que é o motor o Camis, e hoje nós vamos começar a ver como é que é feito os testes de cada sensor e atuador. Então, para vocês estarem fazendo lá, se necessitar, tá? Aí depende, no caso, de ter ali, ó. Tá falando que o multímetro, um scanner aqui que eles estão mostrando, eu peguei um scanner que a referência que foi da Volkswagen, mas pode ser lá o EDT, ou se não, que vocês usam lá na Enrola, a ferramenta lá de diagnóstico, tá? Aqui já é Service Tool. Service Tool, que daí, na verdade, seria um notebook, né, que é um software acoplado, Exatamente. E aí tem uma tomada de diagnóstico que vai, no caso, direto na tomada de diagnóstico lá do trator ou da máquina, né? Então, não é muito diferente. Esse aqui é um manual, gente, que a gente pode ter. Aí depende, existe aqueles instrumentos ou equipamento que pode ser multifuncional, que ele atende um monte de marca diferente. E assim, quando a gente tem esses multifuncional, ele não faz todas as funções que um proprietário faz. Então, ele tem algumas restrições. Ele faz as medidas, no caso, que são principais, só que se eu precisar fazer alguma configuração, às vezes ele não tem isso, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. O cara que vai trabalhar fora de uma concessão, ele possivelmente vai trabalhar aí com algum equipamento que seja desse multifuncional. Apesar, gente, que já existe, por exemplo, dependendo da marca, no caso que vocês estão trabalhando, já existe para vender. A Massey, por exemplo, ela tem o EDT para ser vendido para qualquer um. Se o cara quiser ter uma oficina particular e comprar um EDT, ele tem, no caso, pagando lá o valor que eles querem, não dá nada. Isso é válido para Scania, Mercedes, Volvo, vai por aí afora, tá? Facilita aí, por exemplo, o pessoal que tem oficina independente, oficina, no caso particular, do camarada. Bom, nós já vimos que eles têm os sensores e atuadores. Logicamente, sensores é a maior quantidade e atuador menor quantidade. Nos motores aqui que a gente está falando, diesel, tá? Nós já pegamos alguma definição em relação a isso. Então, tem aqui. O sensor é um dispositivo que tem a função de receber estímulo e produzir uma resposta. Então, ele pode pegar um estado físico ou, no caso, químico, dependendo da situação, e converter isso num sinal, tá? Aí depende que tipo de sensor que a gente está trabalhando. Sensores, a maioria deles é com sinal elétrico, igual a gente está falando aqui, tá? E aqui, os caras falam aqui, o sensor fica próximo ou fica em locais estratégicos, que facilita, por exemplo, você fazer uma conexão. Vocês devem ter lembrado, gente, que quando eu falei da gente fazer uma análise, um diagnóstico, a gente pode, por exemplo, fazer um diagnóstico no componente, que é do próprio sensor ou atuador. Eu posso fazer um teste na fiação, um teste com scanner, que ele vai estar vendo, no caso, num todo, e mostrando, por exemplo, um caminho que a gente pode, no caso, estar trilhando para poder fazer o diagnóstico, tá? E a gente pode fazer o teste ainda, que é o teste de acionamento ou o de alimentação, se ele já está, no caso, funcionando com o componente no lugar. Então, eu tenho lá um sensor que tem que estar funcionando com 5 volts. Então, eu vou lá, na hora que estiver funcionando o conjunto, e vejo se está chegando 5 volts no sensor, tá? E o retorno que ele dá, no caso, para a central. Se está entrando na central, o resultado ou o sinal que ele está gerando até a central. Da central, para ela tomar uma atitude
ela tem que passar pelo software, vou fazer, no caso, todo o processamento dele para ele ter uma atuação no atuador, tá? Às vezes a gente pode ter um problema no caso de central, aí depende muito. Aquilo que eu falei para vocês, água, tá? Umidade e vibração, por exemplo, são dois assim itens que dá muito problema, por exemplo, principalmente para máquina e veículos que trabalham com motores diesel, porque o motor diesel ele tende a, no caso, ter muita vibração. A máquina por si só, se você pegar ela trabalhando lá, um industrial ou trator trabalhando, vocês vão que vibração e ele está exposto muito fácil à questão de umidade. Então, os dois aspectos que tem que estar prestando atenção bastante, tá? Aqui, o importante é que vocês estão vendo os sinais ou as respostas em tempo real, ou a gente fala tá online, né? Então, quase que fosse instantâneo. Então, o que acontece? A gente tem períodos onde que vai estar acontecendo, no caso, aquela ação ou aquele sinal, e aí depende, no caso, às vezes, por exemplo, rotação do motor, rotação, por exemplo, da máquina, rotação, por exemplo, do implemento, alguma coisa assim. Então, cada um aí vai estar com uma resposta diferente, que vai mudar nessa fração de tempo que a gente está falando aqui, a questão do sinal do sensor, tá? Nós já havíamos falado em relação a isso aqui, então nós temos aqui, ó, sensor de pedal, ou de acelerador, temperatura do líquido, rotação, sensor de posição do motor, que também é um sensor de rotação, sensor de pressão de temperatura do óleo lubrificante, sensor de pressão atmosférica, pressão do reio, e sensor de pressão no caso, temperatura e ar de admissão. Bom, se a gente pegar o pedal aqui, para que eu tenho que ter, no caso, esse sinal? O que você acha, Lucas Chaz ou Lucas Almeida? Por que eu tenho que ter esse sinal do pedal de acelerador? Sabe me dizer? Ou arrisco? O que você acha, Lucas? Sei, professor, tô pensando. Deixa eu ver aqui. Adalto, tá aí, Adalto? Tá escutando também, não? Escutando agora, professor. Você sabe para que serve um sensor do pedal do acelerador ou não? O sensor do pedal do acelerador é para... Ele vai regular a vazão que vai ser mandado lá, né? De diesel para acelerar ou não, coisa, não é? Isso. Então, a gente trabalha lá com o motor por demanda, né, gente? Então, ora o motor pode estar em marcha lenta, ou ele pode estar em meia carga, menos que meia carga, pode estar com plena carga, aí depende, no caso, a posição desse pedal. E quem que determina isso é justamente o operador. Então, o camarada vai estar lá, se ele está necessitando mais torque, mais potência do motor, ele vai socar o pé aí até o final. Logicamente, a gente tem restrição, tá? E quando a gente fala que é um sensor, gente, ele não tem mais... nesse caso aqui, ele está sem... não tem cabo, né? Para estar acelerando alguma coisa. Então, é um sinal elétrico que ele vai estar mandando, por exemplo, para o sistema, e o sistema vai estar respondendo, aumentando ou diminuindo o débito, igual vocês falaram aqui, tá? O Adalto acabou de falar. Para a quantidade de combustível para poder alterar essa potência e carga, no caso do motor. Aqui, se a gente for ver, alguns são complementos um do outro. Então, um sensor de temperatura de líquido de arrefecimento. Alguém sabe falar por que serve isso aqui? Ou a gente trabalha igual com motor frio ou motor quente? Alguém arrisca? Aí, professor, Posso arriscar, né, professor? Pode? Esse troço aí é para que o motor tenha uma temperatura ideal para trabalhar. Daí, se ele trabalhar superaquecido, esse troço aí, ele desliga o motor, ou se ele tiver muito frio, ele vê que o rendimento não fica tão bom. Nos mais avançados, né? Certo. E vamos pensar assim, gente, esse cara aqui também é o responsável, por exemplo, na hora que você vai dar a primeira partida, tá? Quando a gente fala em primeira partida, a gente sabe que o motor está gelado. Quando o motor está gelado, ele fica mais ruim de pegar, não fica? Vamos pensar assim, o líquido, quando ele está frio, para ele vaporizar é mais difícil, mesmo com alta pressão que a gente está falando aqui. Então, ele vai
tá influenciando, no caso aqui, na parte de débito também, tá? O de rotação é bem fácil aqui, ó. O de rotação e posição. Então, a gente tem dois sensores aqui, são sensores indutivos, tá? Que teria a finalidade, por exemplo, o quê? Rotação, o motor saiu da inércia, começou a girar. E vai estar indicando que o motor tem que entrar em funcionamento, tá? Para ele ter um funcionamento autônomo ou começar a funcionar por si próprio. Então, esse cara aqui vai estar setando, ou vai estar indicando que o motor ele não está mais parado. Então, sensor de rotação. Em conjunto com esse cara aqui, vai estar esse outro sensor de posição. Que seria o quê? Para identificar o primeiro cilindro. Esse primeiro cilindro, o que ele vai fazer? Aquilo que a gente comentou para vocês. Ele vai determinar a ordem de ignição do motor. Então, qual que seria a ordem de ignição do motor? Se for 6 cilindros, 1, 5, 3, 6, 2, 4. Se for lá um 4 cilindros, 1, 3, 4, 2. Se for um 3 cilindros, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 1. Aí depende, no caso, como é que a arquitetura que foi feita esse cara, tá? Sensor de pressão e temperatura do óleo lubrificante. O Adalto já falou lá, a gente tem da parte de água e tem a parte de lubrificação. Esse cara aqui também, ele vai estar monitorando essa grandeza ou, no caso, esse tipo físico, no caso, que tem no caso do óleo lubrificante. A pressão e a temperatura dele, tá? Se a pressão estiver muito baixa, tá? Isso quer dizer que não está subindo ou não tem, a nossa bomba não está funcionando, tá? Então, ou o meu motor já está danificado. Então, ele vai estar monitorando isso. E temperatura também do óleo, porque o óleo, se ele tiver com a temperatura muito elevada, ele vai perder, no caso, o quê? A eficiência de lubrificação, porque ele entra num processo que a gente chama lá de perde viscosidade. Perdendo viscosidade, é muito mais passivo dele perder, no caso, ou danificar a peça, tá? Pressão atmosférica, aquele que eu havia falado para vocês, é como se fosse um barômetro. Então, conforme a gente vai subindo em altitudes ou tem elevação, por exemplo, de um lugar para o outro, vai ter diferença no caso de oxigênio. E com certeza, o que vai acontecer? Vai aumentar ou diminuir a quantidade de oxigênio para entrar dentro do motor. Se a gente for subindo e não fizer essa alteração, o que vai acontecer? Eu posso explodir esse motor, tá? Então, não seria o conveniente. O sensor de pressão do reio, então, esse cara aqui monitora, porque o motor só entra em funcionamento se ele tiver uma pressão que seja a adequada para pulverização. Se ele tiver muito baixo ou tiver em excesso, também não vai estar funcionando, tá? Então, ele restringe esse funcionamento. Pressão aqui e temperatura do ar admitido. Então, essa sensor de pressão que a gente fala aqui, gente, seria, no caso, o vácuo gerado dentro do motor, tá? E a gente pegar a temperatura do ar, no caso admitido. São muito parecidos. Se você pegar aqui esse sensor de pressão, por exemplo, de temperatura do ar e o sensor de temperatura do óleo e pressão, no caso do óleo, aqui eles são parecidos, só que funções diferentes, tá? Que a gente está vendo aqui. Aqui eles estão tratando a nossa unidade ou a nossa central como central módulo, no caso eletrônico, ou central, ou módulo de eletrônico central, ou central de eletrônica modular. Aí depende, no caso, como é que é cada fabricante, tá? O que nós temos aqui? As informações são coletadas, é enviada para esse cara aqui, através da programação, ele recebe, faz, no caso, o processamento e manda executar alguma coisa. Então, o que vai acontecer? Com as informações que ele recebe dos sensores,
automaticamente, pelo processamento ou como é que foi feita a programação, ele vai dar uma resposta e vai automaticamente aumentar débito, diminuir débito, ou aumentar a potência, diminuir potência, em função, no caso das cargas que eu estou imprimindo nesses sensores. Tá? Então, a função desse aqui, no caso, dessa ECM é ficar controlando dessa forma. Eu posso ter essa ECM, que é o controle, por exemplo, do motor, e depois eu posso ter uma ECM ou uma outra unidade que, por exemplo, de cabine. Tá? E elas podem estar interligadas, por exemplo, em função de rede. Tá? Se não for por rede, por cabo, cabeamento. Mas, na atualidade, é muito mais fácil os caras usar sistemas de cabeamento, no caso de rede, do que cabeamento. O que vocês estão vendo aqui, ó, o modo de gerenciamento, determinar o início de injeção e o débito de combustível. Início é quando ele vai começar a dar a injeção. E o débito, a quantidade, no caso, que vai estar injetando. Atuador, quer ver, ó, num sistema de gerenciamento, por exemplo, para motor diesel, tá? Eu poderia ter um atuador lá que seria o meu bico injetor, a minha lâmpada, tá? E o solenoide, por exemplo, de alívio de pressão da bomba, no caso hidráulico. Se eu fosse transcrever isso aqui e falasse, o gerenciamento, por exemplo, do industrial de uma máquina, eu teria, por exemplo, um sensor que ia verificar a rotação, por exemplo, sei lá, do molinete, do batedor, do saca-palha. Então, eu poderia ter, por exemplo, verificando as quantidades, por exemplo, de rotações que estão. E aí, na hora que ele recebia essa informação, ele poderia, por exemplo, mandar aumentar ou diminuir, no caso, essa rotação. Quando eu aumento ou diminuo essa rotação, o que ele vai fazer? Se ele é para um comando hidráulico ou motor hidráulico, ele vai aumentar essa rotação desse motor hidráulico para ele poder, no caso, aumentar a velocidade, por exemplo, do meu molinete. Senhor, mas eu preciso que o saca-palha muda, por exemplo, a altura ou alguma coisa, por exemplo, lá do saca-palha, das peneiras. Então, o que ele vai estar? Vai estar corrigindo, e pode ter um atuador, que pode ser um solenoide, alguma coisa assim, que vai estar alterando essas aberturas em função, no caso, do que você está sendo solicitado no sistema. Então, eu posso setar isso através, no caso, de um botão ou de uma regulagem que eu vou fazer, por exemplo, na máquina, alguma coisa assim, tá? Se eu tivesse num trator e eu tivesse que estar alimentando, por exemplo, um implemento, tá? Eu posso estar setando através, por exemplo, com dificuldade, por exemplo, de levantar ou faltando, no caso, potência hidráulica para acionar lá o implemento, eu poderia estar enviando uma informação em função do sistema de gerenciamento para aumentar, por exemplo, a rotação ou aumentar a vazão para poder, no caso, estar acionando esse dispositivo, no caso, ou esse implemento. Gente, aqui tem um negócio interessante de falar para vocês, é o seguinte, existe defeitos ou, por exemplo, código de falha que eles são automáticos, dependendo, deu a falha, ele já registra. Existe alguns, dependendo da configuração, ele vai ter que ter, por exemplo, alguns milissegundos, algum tempo para ele, no caso, registrar essa falha, tá? E a gente ainda tem alguns inconvenientes que diz o seguinte, eu posso ter um defeito que ele pode ser presente, ele pode ter um defeito que pode ser intermitente e posso ter um defeito que foi passado, tá? Qual que é o mais fácil de achar o defeito? O que vocês acham? É o passado, o intermitente ou, no caso, o presente? O que vocês me dizem? Boa pergunta. Acho que é o que não para de intermitente. Raciocina rápido, gente. São 3 condições. Se eu tenho um defeito presente, automaticamente ele vai aparecer para mim, não vai? Sim. Sim. Então, você entrou com um scanner ou se você detectou, por exemplo, com um instrumento, sei lá, um osciloscópio ou um multímetro,
ele está ali, o defeito está presente, esse é fácil de resolver. Os dois grandes problemas mais difíceis de a gente estar, no caso, achando, é um problema intermitente e um problema passado, tá? O problema passado, geralmente, quando você abre, você vai lá na memória, quando você vai abrir lá, fala assim, ó, defeito, código tal, lá, passado. Aí você fala assim, mas por que aconteceu esse defeito? O problema é esse, entendeu? Aí você fala assim, pode ser isso. Daí você vai lá no conector, se for um sensor que está indicando, ou um atuador, você vai lá, tá tudo ok. E aí você testa o componente, tá tudo ok. E pode ser que foi um defeito que ele era intermitente, no caso ele gravou e depois ele voltou a funcionar novamente. Professor, e o pior... então, aí não. tem que zerar esses erros, esses códigos de falha, depois que ele volta, assim? Primeira coisa, Lucas, o ideal é o seguinte, toda vez que vocês abrirem, no caso, por exemplo, a gente já fala que vai abrir o cache ou abrir, no caso, a memória dele, vocês têm que fazer assim, vocês vão abrindo todas as caixas e na hora que você for fechar, você vai fechando elas todas, porque às vezes pode dar problema de configuração e você registrar defeito sem querer, tá? Mas é assim, a primeira coisa que você faz, você chega numa máquina ou num trator, a primeira coisa que você faz, você entra com o dispositivo, que é a tua ferramenta, você vai verificar qual o defeito que está no sistema. Esse defeito ele vai te indicar, isso que eu estou falando, um presente, ou intermitente, ou passado. Se ele for presente, você vai lá e vai tentar achar onde que ele está. Está falando lá, sensor de temperatura. Você vai lá no sensor, vamos supor que o sensor está desconectado. Opa, achei o defeito, conecta. Aí você fala assim, não, eu conectei, mas não está funcionando. O que eu vou ter que testar? O sensor. Eu vou lá e testo o sensor. Não, o sensor está bom. E como é que eu faço para testar o sensor de temperatura, professor? Eu vou ter que mudar ele em diversas temperaturas diferentes. Então eu pego ele frio, eu pego ele meio quente, depois eu pego ele com a temperatura normal. Nós já vamos ver como é que faz isso. Tá? Mas o meu sensor está bom. O que eu vou fazer? Eu vou testar a chicote. O chicote o que é? Eu pegar ali do sensor até a central. Eu vou testar o quê? Continuidade, ver se o fio não está arrebentado. Se o fio estiver arrebentado, eu vou ter que achar onde está esse fio arrebentado. Tá? E, geralmente ele quebra onde tem o quê? Articulação ou vibração. E aí eu vou ter que achar esse ponto onde ele está quebrado. Ou ele está em curto-circuito, alguma coisa assim. Tá? Se eu testei sensor, testei chicote e testei se na hora que eu for testar a alimentação não chega, por exemplo, a alimentação, e eu testei o meu chicote está ok, o problema vai ser central eletrônica. Aí eu vou ter que, no caso, mandar reparar ou trocar aquela central eletrônica. Tá? Então, e antes de trocar a central, eu tenho que ver se está chegando o negativo na central e o positivo da central, que é as duas alimentações. Eu tenho a alimentação que é o negativo e tem a alimentação que é o positivo. Se tiver tudo em condição, gente, não tem por que, por exemplo, vocês falarem assim, que o problema vai ser, por exemplo, da central. Às vezes você tem um positivo que não está chegando na central. Aí ela não vai trabalhar nunca também. Tá? Ou mesma coisa se ele tiver faltado no aterramento. Então, o equipamento ou essa ferramenta que vocês vão ter lá de análise, de escaneamento, alguma coisa assim, ela vai te mostrar um caminho. Não quer dizer que ela vai te mostrar, vai te dar o defeito e vai te sanar. Então, vocês vão começar por ali. Lucas, depois que você achou, vamos supor que eu achei que o sensor estava destruído, está queimado, está danificado. Troca aquele sensor. O que eu vou ter que fazer? Eu vou lá na central, eu entro com o rastreador e vai ter um lugar lá que ele vai falar assim, limpar memória. Então você vai lá e limpa aquela memória. Limpa a memória. Tem gente que faz o reset, no caso, também da memória, e depois funciona. Funcionou, deixa um tempo, faz alguns testes, ou anda, ou liga o implemento, alguma coisa assim, voltou a funcionar. Beleza, o que aconteceu? Você vai lá e verifica se não registrou mais nada. Não registrou, ele fica em branco. Tá? Alguns Professor, sistemas... mas de vez em quando não volta esses erros? Oi? É isso que, tipo, eu entendi como que você vai fazer para arrumar e até o processo de você zerar eles. Mas ele não volta depois, tipo, acontece de voltar o mesmo erro
sem ter defeito nenhum? Não, Acontece. não, porque o que indica, por exemplo, o defeito é a peça que estava danificada, entendeu? Vamos Entendi. supor que eu falei que é um sensor. O sensor, o módulo não estava recebendo a informação daquele sensor. Isso quer dizer, ele não estava recebendo o sinal dele. Então, se ele ficou lá 30 segundos sem receber o sinal daquele cara, ele registra o defeito. Entendeu? Entendi. Se ele, por exemplo, você deu a partida, o motor faz o checksum dele, que é, no caso, verificar todos os sensores e atuadores. Esse é o checksum. Ele faz, é como se fosse ele fazer um laço. Ele vai fazer a verificação de tudo, dá um retorno para a central e a central vai falar o quê? Opa, tá tudo ok. O que vai acontecer? Ele apaga as luzes no caso, que é de anomalia ou a luz espia e fala que o teu sistema tá ok. Ele só vai voltar a registrar um defeito a partir do momento que ele não recebeu uma informação de um sensor ou de um atuador. Entendeu? Entendi. Então não tem perigo de voltar. Não, Oi. porque depois que você apagou, é como se você tivesse, por exemplo, deletado aquilo. Você deletou e ele vai começar do zero de novo. Entendi. Não, agora eu entendi. Ficou bem claro. Tá? E aí, gente, ó, No histórico do código de erro. o problema é quando é intermitente. O que é intermitente? Hora ele está com defeito, hora ele desliga. Hora ele está com defeito, hora ele desliga. Então, vamos supor que eu peguei vamos lá. Peguei um defeito no sensor de rotação. O sensor de rotação, você vai dar partida no motor? Pegou, beleza. Aí, de repente, você chega lá no mesmo dia na máquina, você sobe na máquina do trator e vai dar partida, fica... E não vai. Por que ele não vai? Porque ele não está recebendo a informação que o motor está o quê? Entrando em rotação. Tá? Acontece isso, gente, direto. Tá? Só que, quando vocês não têm, no caso, o sinal do sensor de rotação, vocês vão ter que fazer o teste no sensor. Então, se você, por exemplo, pegar alguns, no caso, dependendo a parte de unidade de gerenciamento, tem modelo que, por exemplo, não vai injetar, tem modelo, por exemplo, que não, se for a gasolina, ele não vai dar ignição. Então, tem como você testar se ele está funcionando ou não, tá? E se for um sistema indutivo, nós já vamos ver o que é aqui, ó. Professor, fica uma dúvida aí. Oi, pois não. O problema intermitente, ele vai Certo. dar e vai voltar, né? Ele não vai ficar gravado no histórico de código de erro. Ah, tal hora ali acionou um código de erro. Certo, só que ele fala isso, por exemplo, o Jim que está perguntando? Quem que está perguntando? Sou eu. Jim, quando ele fala que é intermitente, mesmo que ele falar assim, aconteceu, por exemplo, às 14 horas, beleza. Só que 14h05 ele voltou a funcionar, tá? Ele pode estar registrando, daí você vai lá e testa, ele está funcionando normalmente. Você vai lá e mexe no chicote, tá legal, tal. Só que, às vezes, pode ser uma solda fria dentro da central lá que está, no caso, com mau contato. Entendeu? O que é uma solda fria? É aquela que vai naquelas placas cheias daqueles componentes eletrônicos lá, que às vezes ela está solta. Hora ela passa, hora não passa. Hora passa, hora não passa. Então, deu uma vibração, ela volta a funcionar. Vibrou, ela isola de novo. Então, fica um tipo de defeito mais ruim de você pegar e solucionar. Tá? Quando você pega um negócio que cortou de uma vez, que ele identificou e parou naquilo, que é um defeito que está presente ali, é o mais fácil da gente estar resolvendo. E o passado, tem muita gente que resolve o problema. O cara chega lá, está desconectado um sensor, ele vai lá e conecta de novo, aí registrou aquilo lá, ficou como passado. Daí você fica procurando e o cara já resolveu, só que ele não resetou, no caso a memória. Tá? Aí, outra coisa, tem que resetar a memória. O código de erro não aparece no painel, a memória vai ficar só quando eu colocar o EDP. Quando eu colocar o EDP, eu vou conseguir ver todos os códigos de erro passando naquele trator. Certo. Por que eu tenho que resetar? Não é um histórico dos problemas que deu no trator? Você tem duas condições. Existe histórico, que é uma coisa, e existe, por exemplo, o que ficou ou está gravado na memória de erro na hora, no momento. Tá? Seria que aparece no painel. O do painel é aquele que vai só mostrar, por exemplo, se está presente ou não. Se você pegar ele intermitente, hora ele acende, hora ele apaga. Hora ele acende, hora ele apaga. Ele fica desse jeito.
Tá? Às vezes pode ser que você entra com o EDT, ele vai falar que é um defeito passado, e aconteceu faz 15 minutos. Entendeu? Isso é um problema intermitente. Aí você vai ter que achar o que está gerando esse problema. Pode ser um fio que está quebrado, pode ser, por exemplo, um conector que está solto, pode ser um sensor, por exemplo, que está soltando uma solda, alguma coisa assim. O grande problema, Jim, é que é o seguinte: se você pegar um sensor de temperatura, que é o que a gente está falando aqui, que é o mais comum, dá muito problema esse sensor, ou sensor de rotação, alguma coisa assim. Sensor de temperatura, ele é um termistor, na verdade, tá? Que é um componente eletrônico. A maioria dos sistemas hoje, eles estão falando que Você já ouviu falar de obsolescência planejada ou não? Não. Viu falar nisso ou não? Não. O teu celular, Jim, você foi lá e você compra um celular fodão. Hoje, fala assim, ó, esse celular tem 64 GB de memória, aguenta isso, aguenta... Daí, daqui 2 anos, o teu celular está ultrapassado. Por quê? Aumentou as configurações, por exemplo, dos aplicativos, tá? A velocidade, isso, aquilo, veio outros modos, outras coisas. E aquele cara não presta mais. Não é que não presta, ele não vai rodar mais, tá? A obsolescência planejada é quando o componente ele já fez, por exemplo, todas as vezes a atuação e desatuação. Imagine quantas vezes um sensor de temperatura ele respondeu, por exemplo, assim: ó, o motor está frio, o motor está quente, o motor está meia temperatura, então ele fica... Isso aqui, quantas vezes na vida ele faz isso? Então, os caras hoje já conseguem determinar os ciclos de trabalho que esse camarada dá para fazer. Esse cara tem 3.000 ciclos, esse cara tem 5.000 ciclos. Então, quando chegar naqueles 5.000, ele já está fazendo hora extra. Partiu dali, ele fala assim, pode de uma hora ou outra dar um problema. Existe, por exemplo, alguns fabricantes que já estão falando assim, chegou com tantas 1.000 horas de trabalho, troca o sensor disso, troca a válvula termostática disso, que vai... porque ela vai começar a dar problema. Então, antes que, por exemplo, aconteça, você faz uma preventiva e já resolve o problema antes do caso acontecer. Parar, no caso, a máquina ou alguma coisa assim. A obsolescência planejada é aquela que o cara determina até que tempo ela vai trabalhar e a partir daquele momento ela já não tem, no caso, mais uso. Tá? Ou ela fica prejudicada, ela pode dar um pane de uma hora para outra. O celular assim, você pega um desses mais modernos, ele faz tudo rapidinho, por causa dos sistemas que ele tem. Quando ele vai ficando mais velho, o processamento vai ficando mais lento, às vezes trava, você não sabe por quê, porque ele já não tem mais capacidade, por exemplo, de processamento para estar fazendo aquilo. E aí, no caso, em relação aos sensores nossos, o que vai acontecer? Se eu pegasse um sensor, por exemplo, do pedal, igual o pessoal fala aqui. O sensor de pedal nada mais é que um potenciômetro, gente. Ele fica encostado e arrastando numa trilha, para lá e para cá, para lá e para cá. Aquela trilha vai gastando, até chegar um ponto que ela gastou, que ela isola. Aí você vai pisar no acelerador e ele não tem resposta, não acelera. Por quê? É como se ele perdesse o referencial. Perdeu o referencial, eu vou ter que acabar trocando esse sensor, que seria o quê? O pedal inteiro. Tá? Porque ele teve um desgaste mecânico, não um desgaste do sensor daí. São coisas que acontecem no dia a dia. Tranquilo? Aqui, gente, a questão de atuadores, a gente tem, no caso, a válvula injetora, que é o bico injetor, tá? Ou a válvula injetora nossa. As lâmpadas de anomalia, né, que vão acender no painel, que vai indicar se está com problema ou não. E esse válvula reguladora de pressão do combustível. Então, ela aumenta ou diminui, ou ela, no caso, abre e fecha, para evitar o quê? Falta ou excesso, no caso de pressão, na linha de combustível. E aqui a gente tem como é que funciona. Então, eu tenho o sensor, manda para a central faz o processamento e manda para o atuador.
E esse cara aqui, ó, que é o conector ADL-DL, ou tomada de diagnóstico, que o pessoal chama, esse padrão que vocês estão vendo aqui, 16 pinos, é um padrão chamado OBD, que é On-Board Diagnostic. É um padrão que as montadoras estão, no caso, utilizando porque é um conector único que tem 16 pinos, e aí eu uso só um tipo de conector só. Não preciso ficar trocando um monte de conector diferente um em relação ao outro. A única coisa que muda é o software que vai fazer o quê? A leitura. Tá? Então, quando a gente falar de OBD, tá? É, no caso, On-Board Diagnostic, é, no caso, um conector diagnóstico interno, ou tá dentro, no caso da estrutura, ou dentro, no caso de uma cabine, alguma coisa assim, onde você vai ter acesso ao sistema eletrônico. Esse aqui, ó, o que é um sensor indutivo? Tá? Ele emite sinal, que ao detectar sem a necessidade de um contato físico. Isso quer dizer, esse cara aqui, ele gera um campo magnético, e esse campo magnético vai gerar, no caso, um pulso elétrico. Então, ele tem aqui, ó, eu não preciso de um contato físico. Isso quer dizer que se eu vou, é a mesma coisa que eu passar um pedaço de metal em frente de um campo magnético. Ele vai, no caso, alterar esse campo magnético, vai atrair ou retrair, dependendo da situação, se ele for polo positivo ou polo negativo. Tá? E aí ele fala aqui, a interferência de um corpo metálico em seu campo magnético desenvolve um sinal elétrico de resposta proporcional à intensidade dessa interferência. Isso quer dizer, se eu aumentar, por exemplo, o campo magnético, aumenta o quê? A proporção. Se eu diminuir, por exemplo, o campo magnético, eu diminuo a proporção. Tá? E aí ele fala aqui que esse processo é um princípio do quê? Do eletromagnetismo. Então, eu vou ter que estar o quê? Sempre alimentando, no caso, com uma corrente elétrica. Esse, no caso, enrolamento, que seria, no caso, a nossa bobina. Tá? Ele fala aqui, ó, esses sistemas, eles são, no caso, compostos, ou eles têm um enrolamento aqui que a gente chama de bobina ou espiras, e um ímã interno permanente. Esse ímã interno permanente é o ferro, no caso que o pessoal fala. Quando eu induzo a corrente, ele tende a aumentar, no caso, a ação desse campo magnético. Tá? E como é que ele funciona aqui, gente? Se a gente pegar aqui, ó, esse cara aqui, vocês estão vendo aqui, ó, o que aconteceu? Eu tenho um polo sul e um polo norte. Quando eu induzo a corrente aqui, ó, tem dois fios que estão conectados aqui, eu induzo a corrente, aumenta esse campo magnético, e esse cara que vocês estão vendo passar aqui, o que é? É uma roda fônica, tá? Ou uma roda dentada. O que vai acontecer? Quando ela está distante, o campo magnético é menor. Quando ela está próximo, o campo magnético é maior. Então, ele fica fazendo uma variação positivo e negativo, positivo e negativo. Então, ele gera um sinal, no caso, uma onda senoidal. Tá? Que isso aqui vai ser proporcional à rotação que a gente vai dar nesse motor, ou nesse sistema. Então, esse dispositivo, esse sensor indutivo aqui, ele pode ser usado no motor, pode ser usado no cabeçote, lá no comando de válvula, pode ser usado, por exemplo, na rotação do molinete, na rotação de um batedor, tá? Aí depende onde que vocês, no caso, estão usando esse tipo de sensor indutivo, tá? Então, em função disso aqui, ele vai pegar e vai aumentar ou diminuir a rotação que vocês têm. Se vocês tivesse no motor e eu aumento a rotação, aumenta a frequência, no caso do quê? Dessa roda fônica aqui. Consequentemente, diminui o tempo, no caso em que fica induzindo a corrente, que é o tempo que fica o quê? Esse sensor alinhado com, no caso, esse dente maior aqui. Quando ele está na parte de baixo, o dente fica menor. Então, ele vai gerar o quê? Isso aqui, gente, que a gente está falando, é uma onda senoidal. Então, tem essa variação que vocês estão vendo aqui. Marcha lenta, eu vou ter um tempo maior. Então, T
no caso aqui, ou a frequência, no caso, nesse caso. E o tempo em milissegundo, tá? Qual que é a duração que ele teve ali, no caso, desse período que a gente fala, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Se ocorrer um aumento ou diminuição da velocidade, com que os dentes do anel do impulso passa pelo campo magnético, haverá também uma alteração proporcional no período do sinal elétrico de resposta, conforme mostra a figura. Por que eu tenho isso aqui, gente? Porque assim, quando o motor está em marcha lenta, a rotação é mais baixa, proporcionalmente, o que acontece? A injeção ou o débito de combustível é menor. Quando eu aumento a rotação, o que eu tenho que aumentar? Eu vou ter que aumentar o tempo de injeção, ou a frequência de injeção, porque o meu período vai ser menor, mas eu vou ter que injetar muito mais rápido para chegar à rotação mais alta. Então, em marcha lenta, injeta mais devagar, em alta rotação, injeta muito mais rápido. Então, aumenta aqui a quantidade, o tempo de injeção que a gente tem, por exemplo, de injeção. A gente tem aqui o período que sai aqui aqui até o final de uma solenoide. Aqui a gente está o período dele aqui, ó, ele diminuiu o período, só que aumentou o quê? Aqui o tempo está maior e aqui o tempo está menor. Se a gente fizer um equiparativo, quando ele passa, por exemplo, o indutivo pelaquela parte mais alta ou pelo dente, está positivo. Quando ele vai pela parte de baixo, negativo. Então ele fica fazendo essa variação aqui, tá? Positivo, negativo, e dando uma frequência para o funcionamento desse motor. Se ele tivesse, por exemplo, faltando 2 dentes, igual o pessoal faz, para identificar, por exemplo, o primeiro cilindro, ele vai estar lá identificando o primeiro cilindro na hora que ele passar tantos graus para poder dar o quê? O tempo de injeção na ordem de ignição correta do motor. Tá? Aqui ele está falando assim, ó, esse sensor não é alimentado. O que não é alimentado? Na verdade, gente, ele induz uma corrente, porque como é campo magnético, ele vem, no caso, 12 volts, no caso, para alimentar a bobina, formou aquele campo magnético, e na hora que o entre-ferro passar entre um e o outro, o que vai acontecer? Ele vai gerar esse pulso, e na hora que ele gera esse pulso, ele vai dar uma resposta para a central. Vamos supor que você desliga o carro. Desliguei o motor, o que vai acontecer? Eu tenho essa frequência aqui que vai estar sendo gerada aqui com rotação marcha lenta ou alta rotação? Tem ou não, Adalto? Se eu desligar o motor? Lucas, tem ou não? Calma aí, professor, como é que é? Se eu desligar o motor, eu tenho esse sinal senoidal ou não? Não, né? Senão, esse é o ciclo, esse senoide aí é o que representa um ciclo dele, né? É um ciclo de trabalho. Isso quer dizer que o motor está girando. Então, na verdade, se o motor desligado, não gera nada. Isso quer dizer que não tem débito de combustível, não tem nada. Então, o motor está parado. A partir do momento que o motor começou a girar, ele vai começar a ter um funcionamento autônomo. Então, o que acontece? Ele vai começar a fazer as alimentações, débito, alimentar todos os componentes para ele poder, no caso, entrar em funcionamento. Então, por isso que serve esses 2 sensores. Um sensor de rotação, que é por exemplo, de rotação do motor, e o sensor que é de fase, que a gente chama que é para identificar o primeiro cilindro, no caso, do conjunto, tá? Aqui, ó, nós temos uma coisa diferente, um sensor Hall. O que é um sensor Hall? É diferente no caso daquele outro. Aquele lá é um sistema passivo. E o sensor Hall é um sistema ativo, tá? Basicamente, se vocês forem ver, ele tem a função parecida uma com a outra. Só que o trabalho deles são diferentes um do outro, tá? Aquele lá ele trabalha com
uma indução eletromagnética, e esse aqui, ele, no caso, corta a ação eletromagnética. Então, o que ele vai falar aqui? Ó, quando um condutor ou semicondutor no formato de uma tira ou chapa plana é percorrido por uma corrente elétrica e, ao mesmo tempo, é exposto a um campo magnético perpendicular a esta tira, uma diferença de potencial surge nas extremidades da tira. Esse efeito é conhecido como efeito Hall. Então, essa tira é como se eu passasse, hora que ele está constante, o campo magnético. Na hora que ela passar por entre, no caso, essa tira e essa lâmina metálica, ele corta. Na hora que ela corta, no caso, esse efeito eletromagnético, ele gera esse efeito Hall que a gente está falando, tá? Que, na verdade, seria um pulso. Tá? E para a gente, no caso, usar um sensor de efeito Hall, vocês vão ter que ter, no caso, um circuito elétrico ou um eletrônico para estar gerando esse pulso, no caso, o efeito Hall no conjunto. Nos lugares onde a gente tem sensor de rotação, eu poderia, no caso, utilizar o efeito Hall, tá? Só que fica mais caro, diz que é mais, efetivamente, ele é mais preciso, só que o desenvolvimento e a parte de arquitetura eletrônica fica mais caro para a gente estar usando esse efeito Hall aí que a gente está falando, tá? Mas é usado também nas máquinas, nos tratores. Tem gente que já está usando isso aqui, em vez de usar um sensor, por exemplo, de potenciômetro, eles usam efeito Hall, tá? Para acelerador já usam esse sistema. Então, é uma forma diferente no caso de controle que a gente tem do sistema. Ó aqui, ó, o que o cara está fazendo aqui. Ele tem aqui o campo magnético constantemente ligado, igual a gente está falando aqui, ó, norte e sul, e aqui ele tem essa lâmina. Na hora que ele pegar essa lâmina, ele vai cortar, no caso, essa fonte. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho uma fonte de alimentação, que é a minha bateria, o sensor aqui, que é, no caso, esse camarada que está no meio, e aqui os dois ímãs, tá? Então, eu tenho aqui o 3 aqui, ó, o lado norte e o lado sul, que é para ficar formando o campo magnético. O 4, o campo magnético em si, que ele está formando aqui. E o 5, os portadores de carga. Na verdade, que ele vai ficar o quê? Vai fazer esse corte. Então, se a gente pegar aqui, na hora que ele passar por entre um e o outro aqui, ele vai cortar essa emissão. Corta essa emissão, tá? Ele gera o sinal. Gera o sinal, ele vai identificando, por exemplo, o posicionamento, por exemplo, de tal componente onde que está. Então, em função dessa variação de elemento ou do efeito Hall que a gente tem, tá? Ó, no sensor de efeito Hall, a energia elétrica gerada de baixa potência, com a finalidade de aumentá-la, incorpora-se ao sensor um amplificador de sinal. 3 fios de ligação são utilizados, 2 para alimentação e 1 para sinal. O que é esses 2 fios para alimentação? Um é positivo, outro é negativo. E o outro sinal, ou o outro fio é sinal, tá? Então, quando eu tiver efeito Hall, não vai ser igual o sinal indutivo. O sinal indutivo, ele tem 2 fios. Quando for um efeito Hall, 3 fios. Tá? Para estar alimentando o circuito. Então, nesse caso, se eu pegar lá um sensor, eu olhei no conector do sensor, ele tem 3 fios, é um sensor Hall. Se eu olhei, tem 2 fios, e ele é para medir rotação, ele é um sensor, no caso, indutivo. A diferença está nessa aí, para a gente estar identificando o que é um sensor de efeito Hall e o que é um sensor, no caso, indutivo. E ó aqui, gente, como é que, por exemplo, aquele lá a gente falou que era uma onda senoidal. Esse aqui já é digital. Ele vai fazer uma onda o quê? Quadrada, tá? Então, o que é essa onda quadrada aqui? A gente tem o tempo aqui, ó, que ele está, no caso, em marcha lenta, é maior, tá? O tempo dele é maior. E em alta rotação, o tempo é menor, tá?
só que a frequência é dada em hertz, tá? E o tempo é dado em milissegundo também. Alguns chamam esse período que a gente está falando aqui, entre esse tempo aqui e até aqui, a gente chama de duty cycle. O que é duty cycle? É o tempo em que o percentual que vai ficar, por exemplo, aqui positivo, e aqui o percentual que ele vai ficar negativo. Vamos supor que aqui seja uma diferença de 75% e aqui 25%. Então, eu tenho um duty cycle de aproximadamente aqui 75%. Aqui é o contrário. Se ele tem aqui 50% e aqui 25%, então eu tenho um duty cycle de 50%. Tá? Então, é o tempo, no caso de atuação, que a gente tem do sensor. Tá? A diferença que a gente viu lá do indutivo, ele gerava um sinal com onda senoidal, e aqui, como ele gera um sinal digital, é onda quadrada, igual vocês estão vendo aqui, ó, que é dessa forma. Senhor, mas como é que eu vejo esse negócio de onda? A onda, tá? O único equipamento que vai conseguir ver isso daqui é com o osciloscópio. Tá? E é um dos mais precisos, porque se tiver uma interferência eletromagnética ou, por exemplo, o componente está com defeito lá no componente mesmo, ele não gera, por exemplo, um sinal desse, eu sei que pode ser, por exemplo, o próprio componente que está com defeito, ou, por exemplo, um ruído elétrico quando está fugindo corrente elétrica de algum lugar e está sendo captada por esse sensor. Quer ver, ó? Aqui vocês, acho que alguns aí já tem o carro de vocês, né? O cara gosta de colocar som. Quando você coloca som no carro ou num trator, e se você colocar um amplificador e colocar muito próximo da central, tá? O amplificador ele pode influenciar no funcionamento, no caso, desses sensores. E se ele influenciar, a gente chama de que tem ruído elétrico. Quando tem ruído elétrico é porque tem uma descarga. E aí esse componente, ou esse por exemplo, componente eletrônico, ele está tendo interferência desse sinal elétrico. E daí o que vai? Essa onda que é quadradinha, bonitinha, que vocês estão vendo aqui, ela vai ficar, no caso, toda irregular. Tá? Pode ficar pontiaguda, pode ficar... Então ele vai estar respondendo diferente. E isso compromete o quê? O funcionamento, no caso do conjunto. Por isso que o pessoal passou, por exemplo, de um sistema mecânico onde eu tinha limitação, por exemplo, dos componentes, e aí agora eu estou tendo, no caso, um controle eletrônico em que tudo é mais preciso, tá? Desde que a gente não tenha componentes danificados. Se o componente estiver danificado ou tendo uma falha elétrica ou vazamento elétrico ali, ele vai ter, no caso, distorção nesses sinais e aí altera o funcionamento, no caso do conjunto, tá? Só para terminar aqui, gente, essa parte de sensor Hall, e a gente vai parar daí, se já deu o horário de vocês. Ó, o sensor de efeito Hall, ó, o sensor de rotação, eu tenho, no caso, sensores já de rotação usado dessa forma. Pode ser usado, por exemplo, para identificar a fase, no caso do comando de válvula. Por ser fabricado com um circuito integrado, amplificado, de sinal, não é possível efetuar medida de resistência. Isso quer dizer, aí, ó, já vou ter algum problema na hora de, no caso, estar fazendo o teste. Já o indutivo, eu vou lá e testo a resistência. Se a resistência estiver baixa ou estiver alta demais, é sinal que o componente está danificado. Esse cara aqui, eu vou ter que usar de outra estratégia para ele estar fazendo o quê? Verificando o sinal. Então, se eu pegar um sensor desse, se ele gera frequência, eu posso usar o quê? Um frequencímetro, tá? Para estar medindo, no caso, a frequência, se o sinal está funcionando ou não. E depois eu posso fazer o teste de alimentação. Se está chegando positivo, está chegando negativo, no caso, no sinal, no meu sensor também. Se está chegando o positivo e negativo, depois eu vou lá no sinal e vejo se está saindo o sinal. O sinal no caso, uma tensão menor, no caso, do que a alimentação. Então, ele vai ter que gerar um sinal que vai voltar para a central, e a central, através desse
sinal que ela está recebendo, ela vai, no caso, tomar uma atitude ou fazer um processamento para poder acionar um atuador, tá? Aqui ele fala, a estratégia do módulo ou da unidade de comando reconhece a perda do sinal do sensor e é gerada uma falha leve, que eles estão falando aqui, o que é? Acende amarelo. A falha é gerada somente se o motor estiver em funcionamento e se estiver apenas com a chave na posição, no caso, ligada, e o motor não estiver funcionando. Não será apresentada falha nenhuma. Então, se o motor estiver funcionando, ele não vai gerar essa falha aí. O sinal de sensor de fase é adotado como padrão para a realização do tempo de injeção, porém a injeção é feita sem precisão. O motor apresenta dificuldade na partida e funcionamento irregular, e a rotação não é limitada. Isso quer dizer, ele pode aumentar a rotação se ele necessitar, quando eu uso um sensor de efeito Hall, tá? E aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, tá aqui, ó, um sinal de 5 volts, o negativo e o sinal, que é a linha 3 aqui que a gente tem. Então, eu posso vir aqui testar, saindo do módulo lá, ó, 60, que vai para o meu sensor, 60 pino, que está mostrando que é desse tipo de central aqui, ó, no pino 48 tem que ter negativo e no pino 16 tem que ter 5 positivo. Testo o fio que sai daqui da central até chegar na boca, no caso do meu sensor, ver se ele não está interrompido, e testo o 16 daqui até a boca, no caso também do sensor, ver se ele não está interrompido. O mesmo eu faço com o sinal. Fiz esses testes, gente, tá? Testei aqui continuidade, testei alimentação, tá tudo ok saindo da central e chegando até aqui. O que vocês vão condenar? O sensor de efeito Hall. Aí eu vou substituir esse camaradinho aqui, tá? E aqui, ó, com o sensor conectado ao chicote, utilizar um multímetro em escala frequência quadrada e comparar o sinal do sensor com a tabela. Então ele mostra aqui, ó, rotação 750, frequência 725. Mais ou menos 2% de diferença. 1000 RPM, 975. 1500, 1500, tá? É que daí a onda ou a frequência, no caso, deixar muito próximo, ele vai bater a frequência igual aqui. Então, com o frequencímetro, eu tenho como verificar isso aí também. Existe alguns multímetros que tem frequencímetro. Tem multímetro que não tem frequencímetro. Aqui ele volta a falar aquela mesma situação lá que não tem como medir resistência. E quando a ECM perde o sinal do sensor, é gerada uma falha leve e a falha somente é reconhecida se o motor estiver em funcionamento. Aqui, ó, outra tolerância que ele está mostrando aqui em termos de frequência aqui também, tá? E fecha aqui a parte de sensor Hall. Gente, então a gente tem aqui, eu posso ter 2 sensores de rotação ou eu posso ter um sensor de rotação e um sensor de fase, no caso com efeito Hall. Aí depende qual que é a arquitetura que o cara fez no circuito eletrônico para estar funcionando o motor, tá? Então, tem que prestar atenção daí a quantidade de fios que está entrando no sensor. Se é com 2 fios ou é 3 fios. Se for 2 fios, sensor indutivo. Se for 3 fios, sensor com efeito Hall, tá? Alerta aí para vocês se estiverem verificando isso aí em algum motor lá que vocês estão mexendo. Tá ok? Gente, seria isso hoje, beleza? Alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? À disposição. Tranquilo, professor. Tranquilo. Depois eu vou pegar e vou passar esse material para vocês também, tá legal? Aí é bom. Beleza, senhor. Então tá jóia, gente. Tenham um bom final de tarde e se cuidem, moçada.
Beleza, professor, valeu. Você também, professor. Valeu. Falou. Até mais. Valeu. Falou. Professor. Até mais. Tchau. Oi. Eu tinha pedido lá pro mecânico para ele me mandar o material dele lá sobre gerenciamento eletrônico, sabe? Que a gente tava vendo. Uhum. Ele ia me mandar de 72, 82 e 92, mas ele esqueceu. Mas acho que amanhã eu consigo daí pra gente comentar. Viu, Lucas? Se você conseguir, a gente repassa aí pro pessoal, que isso é interessante todo mundo ter. Uhum. Então tá legal. Qualquer coisa eu mando pro Você senhor me também. passa aí, qualquer coisa eu faço um filtro, ver o que é melhor, e passo pro pessoal. Beleza, então. Então tá, joia. Valeu, cara. Valeu. Falou.